Hoje vamos ler o Salmo 1, né? Vamos fazer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz a quem se confia em Deus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra nos caminhos dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Medita dia e noite sem cessar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Feliz é aquelas pessoas que estão nos caminhos de Deus. Olha o que diz aqui. Feliz é aqueles que não seguem os conselhos, não andam com os perversos e não seguem os caminhos dos perversos. Gente, presta atenção. Não siga conselho daquelas pessoas que procuram dar conselho para tirar você do caminho de Deus, para você parar de rezar, para você parar de procurar os caminhos de Deus, para você parar de ler a palavra de Deus. Não siga o conselho das pessoas que fazem de tudo para você abandonar uma vida de oração, de você deixar os caminhos da igreja. A Bíblia diz isso. Não, feliz é aquele que não ouça esses conselhos. E outra coisa, e que não entra no caminho dos malvados, que não entra no caminho de fazer maldade com as pessoas, fazer o mal para as pessoas. Jesus nos diz isso. Feliz é aqueles que seguem essa vida. Por quê? Porque essas pessoas que fazem malvadeza às pessoas, elas são infelizes. Elas não conseguem ser felizes. E continua mais. E nem junto aos zombadores vai sentar-se. Aquelas pessoas que vão zombar de você, de mim, vão zombar dos nossos caminhos de Deus. Olha o que o Frei Gilson diz isso. Já falei, refleti, vou refletir de novo. Frei Gilson diz: as pessoas chamavam de maluco aquelas pessoas que rezavam de madrugada, que 4 horas da manhã acordavam para rezar. Isso dizer coisa de maluco. Mas não chama de... Aí de Frei Gilson diz: mas muita essa vergonha, esse maluquice tem aí, as pessoas fazem no pecado, ninguém fala nada. Mas quando elas correm de Deus, elas gostam de zombar. Não ligue para os zombadores e não entre no caminho dos zombadores. Coitado quem zomba dos caminhos das pessoas que são prediletas, dos ungidos do Senhor, que procuram os caminhos de Deus. Coitado quem faz isso. Ele diz mais aqui no Salmo: mas encontra seu prazer na lei de Deus. Olha, gente, quando você encontrar, como Santo Agostinho, o prazer de seguir a Deus, você vai chegar à sua plenitude. Santo Agostinho diz que o cristão que chega aos prazeres espirituais, ele vai se santificando. Porque todos os santos começaram a ter prazer em fazer as coisas de Deus, ter prazer em rezar, ter prazer em servir a Deus, ter prazer em ler a palavra de Deus, ter prazer em ler os livros dos santos, tem prazer de escutar as coisas de Deus, tem prazer de servir a Deus, tem prazer de rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, tem o prazer de servir o Senhor, receber o corpo de Cristo. Por que é o prazer? A felicidade, o amor, o preenchimento de tudo aquilo ali. E Deus hoje está dizendo isso. Quantos jovens estão fazendo isso? Tendo o prazer de ser de Deus. Quantas pessoas estão assim? Tendo o prazer de ser de Deus. Aí diz aqui a palavra de Deus: e medita de noite sem cessar. Gente, a lei medita de noite sem cessar. O Papa Francisco diz: quando eu penso muito em Deus, eu estou rezando. Pense mais em Deus. Pense mais na vontade de Deus. Medite dia e noite a palavra de Deus. Medite dia e noite a vontade de Deus. Quando a pessoa medita muito em Deus, ela está envolvida em Deus. O Salmo, continuando o Salmo: eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá fruto, todos ao seu tempo. Jamais suas folhas vão murchar. E eis que tudo vai prosperar. Olha quem segue os caminhos de Deus. Tem 3 coisas importantes aqui. É como uma árvore perto de uma beira torrente. Primeiro, dá o fruto. Primeira coisa, dará fruto. Quem seguir realmente o Senhor, quem seguir realmente os coisas de Deus, ele vai dar frutos para Deus. A água é Deus, é o Espírito de Deus. Para nós dar fruto, nós devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos seguir os caminhos de Deus, buscar o Senhor na nossa vida. Realmente, 3 coisas Deus nos promete. Primeiro, o fruto. Olha, a palavra de Deus de Jesus diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. Aquelas que dão frutos são de Deus. Eu conheço uma pessoa pelos frutos dela. Eu sei que ela é de Deus pelos frutos dela. Quando eu vejo uma pessoa que não dá frutos, ela não está fazendo realmente o que Jesus quer, a vontade de Deus. Segunda coisa, ela não murcha.
Porque ela não murcha, ela nunca desanima. A gente nunca vê aquelas pessoas desanimadas, mesmo com vários problemas, várias dificuldades, elas não murcham. Não é por elas, é pela água que está passando perto da torrente. A torrente passando na árvore, que é a pessoa, que essa água é a água-vida, que é o próprio Deus passando na nossa vida. Ela não desanima, ela não cai. Por quê? Porque Deus está com ela. E diz mais a palavra de Deus. E ela vai prosperar. Gente, quem é de Deus prospera em tudo. Porque é promessa de Deus. Porque o Senhor cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas, diz tanto Teresa de Ávila. E o próprio Cristo diz isso. Buscai o Rei de Deus e tudo virá por acréscimo. A prosperação é certeza, gente. A prosperação que espiritual. Aí continua, diz. Mas bem a outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são igual a palha seca, dispersada pelo vento. Por Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Quem segue os caminhos contrários de Deus é isso. É uma palha seca. Quem não realmente, tem gente que diz que é de Deus, mas é como uma palha seca, pegou fogo, queimou rápido, porque não tem uma fé verdadeira, uma fé de oba-oba, uma fé que não é voltada a Jesus. E outra coisa, dispersar do vento, que é disperso. Uma pessoa dispersa, ela não tem Jesus Cristo na tua vida. Ela, hoje eu vou fazer isso, eu rezar o texto hoje, amanhã, aí, não, depois eu rezo, no outro dia, passa uma semana, fica dispersando. Uma pessoa dispersa, vai no dia que quer, na hora que quer, faz mais o que quer, do que seguir realmente a vontade de Deus. Essa pessoa é ao vento. E diz mais, o Senhor cuida dos caminhos dos eleitos, o Senhor está confiando está guardando os seus caminhos, meu filho, porque você é um eleito de Deus. E diz, mas a estrada dos malvados leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Coitados, quem não procura os caminhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.